Bom dia, gente. Vamos entrando aí na nossa live. Tô vendo aqui algumas pessoas que já entraram, a Anne, a Bruna, a Rê. Vão me contando aí se o áudio tá ok, se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir. A Lê, bom dia, Lê. Me contem aí se o áudio tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, estão conseguindo me ver. E aí a gente dá um tempinho aqui. Tô com meu café. Quem tiver aí, quem for da turma da cafeína lovers, podem pegar também um cafezinho pra gente conversar hoje. Vão enviando aí também para as colegas nutris de vocês, para os colegas da pós, quem vocês conhecem que são nutricionistas também. Hoje a gente vai comentar, bater um papo sobre vínculo. E é um assunto super legal aí para nós enquanto profissionais. Então apertem aqui nesse aviãozinho que tem na barrinha de baixo da live para convidar os nutris e as nutris que vocês conhecem também, porque quando a gente aprende, quando a gente cresce junto, é melhor. Então vamos exercitar aí o espírito de colaboração e vamos convidar outros nutricionistas para estarem aqui com a gente. E aí dá um tempinho para esse pessoal entrar, para a gente começar de fato a falar sobre vínculo. Mas antes disso, me contem aí como vocês estão, como estão os atendimentos. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou a Jame. Podem me chamar de Jan, Jamile, Jame, como vocês preferirem. Eu sou nutricionista e além de integrar a equipe aqui do Kiwi Lab, eu atendo, né? Tem um nicho bem específico, eu atendo mulheres. A Rê já tá com o cafezinho dela aí. Eu atendo mulheres, então o meu arroba no Instagram é a Nutridelas. E eu ajudo mulheres que querem ter uma relação aí mais equilibrada, mais saudável com o corpo e com a comida. Então, além aí de integrar essa equipe do Kiwi, alguns de vocês já me viram em ação aí no fórum. A gente é atriz, é nutricionista, é tudo, né? E aí eu atendo também. E agora eu tô com os atendimentos online, né? Então eu tô falando aqui de Fortaleza. Estou trabalhando aí remotamente, assim como vocês. E aí o que eu queria saber é como é que andam esses atendimentos online de vocês. Como é que estão aí os pacientes, as pacientes, como é que vocês estão com esses atendimentos online. Quais foram as maiores dificuldades aí que vocês encontraram para lidar com esses pacientes de forma online. E aí eu vou contar um pouquinho como é que estão as coisas aqui para mim, para a gente começar a entrar nessa história de vínculo terapêutico, né? Dessa aliança, essa relação com o paciente. Quem quiser contar aí um pouquinho como é que estão os atendimentos, para a gente conversar sobre isso. Eu notei, gente, inicialmente até uma dificuldade, sabe, dos pacientes se vincularem realmente comigo, né? Pessoalmente, eu acho que é mais fácil, né? Mas não é impossível. É exatamente isso que a gente vai conversar hoje aqui. Porque pessoalmente tem aquela coisa do você ir buscar na porta, né? Tem toda aquela experiência de você pegar na mão, né? De você olhar no olho, sentir como é que o outro tá. E online a gente não tem isso, né? Mas, e aí a minha grande preocupação quando eu comecei a atender online era justamente isso, porque eu ficava pensando como é que as pacientes que não me conhecem, porque se você tá aí com um paciente que já passou com você no consultório, ele já conhece você, ele já se vinculou com você, né? Mas quando você tá no online, não. Então, eu ficava mais preocupada, né? E aí eu fiquei pensando em uma série de estratégias. Estou aqui com meu caderninho, ó, anotei já um monte de coisa para falar para vocês, para a gente dividir aqui, conversar sobre isso.
Mas essa era uma das minhas grandes preocupações, né? Eu ficava pensando, o que eu vou fazer nessa telinha online para me vincular a paciente, né? As meninas estão colocando aí, estão contando. A rede está atendendo online também, tenho feito diferentes maneiras de atender, a ler. Estou gostando, mas quero atrair mais pacientes. A Gabi, o vínculo é difícil, mas tento começar com a experiência antes mesmo da marcação. Boa, Gabi, a gente vai falar disso. É muito bom trabalhar no conforto da sua casa. Gente, eu também me surpreendi com o atendimento online, viu? Principalmente por essa coisa do vínculo, né? E aí, pra gente começar a falar sobre isso, eu não sei se quem conhece ou não, mas a história do vínculo é um tema já super recorrente, super estudado dentro da psicologia, né? Na nutrição a gente fala pouco sobre isso, mas o vínculo é aquela aliança terapêutica, né? Aquela relação entre o profissional e o paciente. E aí, gente, ter vínculo com os nossos pacientes é fundamental para o acompanhamento inteiro, né? Não tem como eu caminhar com o paciente com resultados eficientes, com resultados bons para o paciente, não tem como eu fidelizar esse paciente se eu não construo uma relação com ele. E aí vocês podem me falar aqui no chat também, mas sabe aquele paciente que ele vive faltando, que ele não adere às ferramentas que você coloca, você sente que ele não vincula, né, como a gente chama, você sente que ele não está ali engajado no acompanhamento nutricional. E muito se dá porque nós nutricionistas, na maioria das vezes, não nos preocupamos em estabelecer essa relação. E aí é muito importante dizer que ter um vínculo terapêutico equilibrado, né, ter uma relação de confiança com o meu paciente é uma das primeiras coisas que a gente tem que se preocupar em estabelecer, em fazer enquanto nutricionistas, né? Então eu acho que o vínculo, ele é esse laço, sabe? Que existe entre o nutricionista e o paciente. Então, você precisa ali que o paciente confie em você. Mas, Jamile, como é que eu vou fazer isso de forma online? Então, assim, eu não conheço a pessoa que está ali do outro lado, ela não está presente de forma, né, física ali na minha frente, mas eu preciso caminhar com aquele paciente, né? E não é impossível da gente fazer isso no âmbito digital, no meio digital. E aí eu começo pelo que a Gabi falou, a experiência já pré-consulta. Então, como é que eu faço essa experiência ser válida? Como é que eu vou já cuidando desse meu vínculo, dessa minha relação com o paciente, antes dele chegar ao setting terapêutico, que no nosso caso agora, para a maioria das pessoas, é digital, é virtual, né? Então, desde quando o paciente se informa sobre o seu atendimento, é muito legal você se mostrar à disposição dele. Então, assim, eu não sei como é que vocês fazem, por exemplo, quando o paciente pergunta o preço da consulta, porque geralmente é isso, né? É a primeira coisa que ele pergunta. E aí, se eu respondo de pronto o preço da minha consulta, o investimento, eu acabo que eu não dou espaço para o paciente me conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Então, o que eu tenho feito, eu já tinha um textinho no meu bloco de notas, né, construído, que eu copiava e colava para os pacientes, né? Sempre tinha um cuidado de fazer isso de forma pessoal, gente. Então, hoje em dia, como é que eu faço? Eu tenho um textinho sobre como funciona a minha consulta e aí eu já começo o meu textinho dizendo a PUV, isso, a Ana Carla tá perguntando assim, o meu textinho ele envolve um pouquinho mais de PUV, né? Mas eu começo dizendo: oi, tudo bem? Qual o seu nome? Muito obrigada por me procurar. Desde já é um prazer falar com você. Então, não responde de cara o preço da sua consulta ou os dias que você atende, sabe? Vai criando essa experiência, como a Gabi falou, né? Antes de você dar informações mais práticas, mais objetivas, digamos assim. Então, aquele paciente, ele precisa saber, né? Aquele futuro paciente, que você está à disposição dele. E aí isso já começa a demonstrar um interesse, uma disposição realmente sua em prestar um serviço, uma ajuda, em ajudar na transformação daquela pessoa que está te procurando. Então, deixa aí um textinho já no seu bloco de notas, enfim, vai testando
você pode mudar. E tem cuidado só para não confundir, não copiar e colar com o nome de outro paciente, sabe? Porque isso é uma coisa que eu aprendi também já. Com pesquisas, conversando com familiares, dar essa experiência pessoal para essa conversa é muito legal. Inclusive, eu já testei várias coisas, gente. Tipo, mandar um vídeo, responder com um vídeo, sabe? Responder com um áudio. Tudo isso deixa essa experiência mais pessoal. Então, eu recomendo que vocês façam o mesmo. Deixa esse textinho pronto, envolve a PUV, que é a proposta única de valor de vocês, né? Pergunta um nome, dá bom dia, dá boa tarde, agradece pelas pessoas, né, estarem ali te buscando seu atendimento. Fala um pouquinho da sua PUV e, por último, coloca o investimento da consulta, que geralmente é a primeira coisa que eles perguntam, né? Se não a única coisa. Mas deixa o investimento realmente da consulta por último. Caminhando um pouquinho mais, Jamile, pronto, esse paciente ele agendou a consulta comigo, ele marcou um dia e um horário. É preciso que você explique para ele como é que vai funcionar esse setting terapêutico, né? Mesmo sendo online. Então, qual a plataforma que você utiliza? Você vai mandar um link? Quando você vai mandar esse link? Eu vou usar o Zoom, eu vou usar o Google Meet, ou eu uso um software de nutrição que tem uma sala virtual para atendimento. Explica para esse paciente como é que vai funcionar esse atendimento. Então, cria também um material, você pode criar no Canva, eu uso para fazer todas as minhas ferramentas, com a sua logo, com uma fotinho sua, e coloca num dos primeiros parágrafos desse material, gente, que o seu consultório virtual, que o seu consultório digital está pronto para receber aquela pessoa. Então, que você tem um horário para isso, que você tem um espaço para isso, que você tem um lugar destinado para isso. Então, você vai deixar o seu café ali perto, a sua água, você vai prestar atenção só naquele paciente, naquela história. Você começa a dizer para ele de uma forma sutil, de uma forma amigável, que você vai estar ali naquele horário, naquele dia combinado, pronta para ajudá-lo, pronta para recebê-lo. Porque essa foi uma forma que eu encontrei de substituir, né, bem entre aspas, mas o momento em que o paciente chega no meu consultório e eu vou recebê-lo na porta. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz, desde quando eu me formei, e que os pacientes relatam gostar muito. Nossa, você veio me receber na porta. Não sei se algum de vocês já passou aí por essa experiência. Mas eles falam, obrigada, doutora, eu nunca vi ninguém que veio me receber aqui na porta. Então, essa é uma forma de eu receber o meu paciente, mesmo que nesse consultório digital, nesse consultório virtual. Então, eu deixo também esse material pronto. E assim que o paciente agenda a consulta, quando o paciente marca a consulta, eu envio esse material para ele, né? Então, já tem ali a plataforma que eu vou utilizar, o link que eu vou utilizar. Um dos primeiros parágrafos desse material é dizendo o quanto eu estou feliz em receber esse paciente, em me dispor, em conseguir ajudá-lo, que é um prazer fazer isso. Então, acaba que nesse primeiro parágrafo eu deixo esse textinho pronto, né? E é uma forma de eu receber esse meu paciente, né? De eu estar ali com ele e recebê-lo. E isso faz muita diferença. Eu já tive também alguns feedbacks de pacientes que me disseram, poxa, eu gostei muito daquele material que você mandou, me senti cuidado ali, eu já fui entendendo que você estava disposta a me ouvir, a estar comigo. E aí, gente, é importante vocês deixarem aí pronto, né, e entenderem esse processo. Por exemplo, com quanto tempo eu envio esse link para o paciente? Eu vou enviar um dia antes esse link, eu vou enviar no mesmo dia, eu vou passar 24 horas antes só para lembrá-lo com um lembrete. Então, olá, bom dia, eu sou a nutricionista Jamile Guimarães, estou aqui para lembrá-lo do nosso atendimento às 15 horas, do dia de hoje, às 15 horas de amanhã. Lembre que eu vou estar disponível para você. Então, é importante que você prepare também um ambiente confortável para a nossa consulta. E isso é muito importante também. Imagine que você tem um paciente ali
deitado, sei lá, não trocou de roupa, não acabou de acordar e tá ali no atendimento, talvez ele se distraia, ele não preste atenção em tudo que você tá falando, que você tá ali com ele. Então, fala para ele se preparar também para esse momento. Olha, eu sou nutricionista e eu me preparei, vou me preparar para o momento que nós estaremos em consulta. Faça o mesmo, separe um café, uma água. Vale a criatividade, né? Mas de uma forma mais amigável, começar a construir essa relação de segurança entre você e o paciente. A Cássia está perguntando se eu mando esse material no WhatsApp. Eu mando no WhatsApp. Cássia, quando o paciente, eu uso Telegram e eu uso WhatsApp, né? Mas quando o paciente me procura, quando ele pede informações de atendimento, seja por direct, na página do Facebook, nos comentários, eu sempre tento levar para o WhatsApp, porque aí eu tenho a oportunidade de ter uma conversa mais próxima realmente com ele, né? Então, eu sempre peço o número dele, né? Quando eu percebo que o paciente não quer, aí tudo bem. Quer informações ali pelo direct mesmo, mas eu tento sempre levar para o WhatsApp, que aí é mais informação que eu tenho sobre esse possível paciente, né? Essa pessoa que está aí procurando informações sobre a minha consulta. Então, eu deixo esse material já salvo e encaminho para o paciente ali no WhatsApp mesmo. E aí eu sempre... Aqui eu faço assim, 24 horas antes, né, do dia, do horário combinado que o paciente marcou, eu faço esse lembrete para ele, né? Então, eu mando um textinho que também já tá pronto, eu deixo isso tudo no meu bloco de notas, gente. Separem, não deixem para fazer na hora, porque pode ser que você confunda, não faça. Já deixa aí esses materiais e esses textos prontos no seu bloco de nota para você só efetuar de fato o processo. Então, 24 horas antes eu envio esse lembrete e aí eu já peço para que ele avise as pessoas de casa, né, que vai estar ocupado, deixe o celular longe, separe uma água para estar ali comigo. Enfim, pequenas coisas que eu não gasto dinheiro com isso, que eu invisto um tempo, mas que depois eu consigo só replicar isso com os devidos cuidados, né, para não confundir aí nome, não trocar, não copiar e colar o nome de outro paciente, mas que tem me ajudado muito nessa relação antes do momento do atendimento, né. E falando do atendimento em si, gente, o primeiro atendimento, o primeiro contato que você tem com esse paciente é super importante para começar a estabelecer esse vínculo, né? Não é só em uma consulta que a gente consegue estabelecer vínculo. Então, não de cara, né, assim, eu vou ter uma consulta e pronto. Eu já tenho uma relação ali firme, de confiança. Não, isso vai se dando ao longo das consultas que você vai fazendo, né, do acompanhamento. Mas uma coisa que eu sempre faço nessa primeira entrevista, nesse primeiro momento com o paciente, é entender um pouquinho mais da história dele. E aí, já entrando nessa coisa de formulários, de protocolos, né? Nós nutricionistas, a gente tem vários protocolos para fazer. A gente quer entender como é que o paciente come, né? Quer fazer pesquisa de sinais e sintomas. E aí eu tenho um questionário de pré-atendimento, né? Que é no Google Forms, que é um link que eu envio para ele antes da consulta, onde as perguntas são mais fechadas. Então, ele vai respondendo e isso fica armazenado. Eu aprendi isso com a Cíntia no meu consultório de sucesso. Se tiver alunos aí, vocês vão reconhecer. Mas eu faço isso, né, esse questionário pré-consulta. Por quê? Porque no primeiro atendimento, eu não corro o risco, gente, de ficar ali. O paciente nunca teve contato comigo, ele nunca, né, ele já me viu, sei lá, na rede social, mas ele nunca conversou comigo. E aí eu vou passar a primeira consulta inteira perguntando, sente dor de cabeça? Como é o funcionamento do intestino, tal, tipo, preenchendo, loucamente olhando para o computador. E aí eu perco a oportunidade de entender por que aquele paciente está ali, eu perco a oportunidade de conhecer a história dele, porque tudo isso vai ser muito valioso pro decorrer do acompanhamento nutricional. O online, ele já não é do mesmo jeito de pessoalmente, né? E aí, imaginem se eu passar o tempo inteiro do primeiro atendimento, da primeira consulta, enchendo o paciente com protocolos e com perguntas, sem dar espaço para ele se expressar, para ele dizer como é que eu posso ajudar, para ele dizer por que
ele tá ali. Então, o que eu sempre faço é, na minha anamnese do primeiro atendimento, ela é mais uma história de vida, né? Então, ela contempla perguntas mais abertas, que o paciente pode falar, que o paciente pode comentar, dizer por que ele estava ali. No questionário pré-consulta é onde eu coloco as perguntas mais fechadas. Então, faço pesquisa de sinais e sintomas, investigo possível desbiose, pergunto um pouco sobre os gostos, as preferências dele. E no momento da consulta mesmo, eu deixo essa história de vida um pouco mais aberta, né? Eu, gente, prefiro escrever, né? Vocês estão vendo aqui, ó, escrever. Eu prefiro isso. Eu tô aqui com o meu outro caderno também, ó, só pra vocês verem, tá vendo? Eu prefiro escrever, sair marcando do que ficar no computador. Isso é preferência. E dessa forma, eu acho que eu consigo dar mais atenção ao meu paciente, olhar para ele, sabe? Perceber como é que estão ali, como é que tá a linguagem verbal, mas a linguagem não verbal também. Principalmente nessa primeira entrevista, né? Nessa primeira consulta, onde eu estou estabelecendo vínculo com ele. Então, eu não gosto de deixar ali essa consulta muito engessada, né? Com perguntas mais fechadas. Eu gosto de dar oportunidade para o paciente se expressar, para o paciente dizer por que ele está ali, porque isso vai, inclusive, me dar material para os próximos atendimentos. Não sei como é que vocês preferem fazer. A Gabi falou, fiz um material no Canva também, com as informações de como vai ser a avaliação antropométrica e a forma de pagamento. Boa, Gabi. Esse material, inclusive, é uma forma de você colocar sobre o pagamento sem ter que cobrar o paciente, sabe? Porque eu também ficava muito nesse dilema. Que horas que eu vou falar do preço? Que horas que eu vou cobrar? E se o paciente esquecer? Então, eu coloco também nesse formulário, nesse material infográfico, eu fiz em formato de infográfico lá no Canva, já coloco também essas informações de pagamento. Já é uma saída para você que também sente aí um pouquinho de vergonha, né? A Juliana colocou, eu tenho feito mesmo, depois eu coloco no prontuário do computador. Bom dia, também gosto de escrever para poder interagir mais com os clientes. A Malu colocou, eu também prefiro assim, anotando e olhando e ouvindo o paciente. Gente, faz muita diferença. Ai, Jamile, mas... E assim, eu acho que isso faz diferença tanto no atendimento, né, físico mesmo, pessoalmente, você tá ali na frente do paciente, quanto no atendimento virtual, né? Então, eu gosto de ficar prestando atenção. Outra coisa bem legal também é que, como eu fico abaixando às vezes a cabeça para anotar, eu sempre informo isso para o paciente, né? Então eu falo, olha, eu estou prestando atenção em tudo que você me disser. Eu estou aqui olhando para você, tudo que você me traz é muito rico e importante. De vez em quando eu vou precisar anotar algumas coisas para o nosso acompanhamento, algumas coisas importantes que você me fala. Então, se eu olhar para o lado, é justamente porque eu estou aqui anotando. Dá essa segurança ao paciente que você está ali prestando atenção nele, porque o que acontece muitas vezes é que, assim, pelo menos comigo, a minha paciente ela já rodou por vários outros profissionais, ela já vem ali com medo da nutricionista, achando que muitas vezes eu percebo até na linguagem do corpo mesmo, que sabe, quando o paciente está ali na sua frente, está nervoso, está com medo. Então, uma das primeiras coisas que eu falo é, olha, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu consigo te ajudar? O que é que você espera desse nosso atendimento, desse acompanhamento nutricional? Por que você me procurou? Fazer perguntas mais abertas. A Rosileia está perguntando aqui, o descritivo no Canva seria o passo a passo da consulta? O descritivo no Canva seria como é que você vai proceder essa consulta, né? Como se fosse um passo a passo mesmo. Então, assim, como é que ele vai encontrar você? Vai ser pelo Zoom? Vai ser pelo Google Meet? Você vai enviar esse link com quanto tempo? Então, digamos que o paciente marque com você para daqui a 2 semanas. Quando é que você vai enviar o link para ele acessar? Né? Ele vai precisar criar um e-mail, ele vai precisar te passar a conta do Skype. Não deixa para dar essas informações em cima da hora, gente, porque o paciente ele tem a oportunidade de se preparar para o atendimento e isso é o ideal, né? Não deixa eu vou fazer no Google Meet. Para acessar o Google Meet tem que ter uma conta no Gmail.
E aí eu vou mandar só 1 hora antes da minha consulta, olha, vou pelo Google Meet, e aí talvez o atendimento já comece atrasado, entendeu? Então prepara o seu paciente e conduz ele antes mesmo dele chegar ao seu ambiente, né, de atendimento do seu consultório. Então esse descritivo é justamente esse passo a passo, informando qual a plataforma que você vai utilizar, como é que vai funcionar, dizendo que você 24 horas antes vai mandar um lembrete, né? Se de repente, sei lá, ele marcou para um mês, se ele marcou para 15 dias, as pessoas têm mania de esquecer, né? Pelo WhatsApp. Eu mando pelo WhatsApp, mas eu faço os atendimentos, eu utilizo o Google Meet. Eu tenho uma conta no G Suite e eu utilizo o Google Meet porque é a plataforma que eu prefiro. Mas você pode utilizar outras plataformas de videoconferência, né? Eu não gosto tanto de fazer pelo WhatsApp, gente. Eu não recomendaria que vocês fizessem pelo WhatsApp, porque eu acho que acaba dando um tom bem informal aquele momento, sabe? Então eu separaria aí uma plataforma específica realmente para esses atendimentos. Tem o Zoom, tem o Google Meet, tem alguns softwares que tem aí também ambiente virtual já, né? Então eu não faria pelo WhatsApp. Mas aí, voltando, né, para essa primeira consulta, se vocês tiverem dúvida, podem colocando aqui. Mas e se for mais fácil para o paciente, o WhatsApp, por exemplo, o público idoso, muitas vezes pode só saber mexer no WhatsApp. Sim, tem essa questão também. Se o seu público, se o seu paciente, né, nem precisa ser seu público, se o seu paciente preferir fazer ali pelo WhatsApp, aí tudo bem, né? Fica realmente mais fácil, mais viável para ele. É até legal você perguntar se a forma como você está propondo, né, se o Zoom ou se pelo Google Meet, ele está apto, né? Se ele preferir outra plataforma, tem que ter cuidado só com a qualidade da chamada, né? Pela câmera do WhatsApp, acaba que não tem uma qualidade tão boa. Mas aí você pergunta, né? É sempre legal você deixar o paciente à vontade nesse sentido. Já aconteceu comigo também da pessoa não ter memória no celular para baixar os aplicativos. Aí fez pelo WhatsApp, exatamente. Não tem uma regra, né, gente? É interessante você perguntar para o seu paciente, olha, você está confortável? Eu também semana passada atendi pelo Skype porque a paciente me trouxe isso. Olha, a gente pode fazer o atendimento pelo Skype porque eu prefiro tal. Foi pelo Skype. Eu nunca faço atendimento pelo Skype, mas com essa pessoa especificamente eu fiz. Então é até legal você perguntar isso para o paciente, né? Para quem não tem nenhuma plataforma, compartilhe o link do Zoom, porque a pessoa não precisa baixar. Isso, no Zoom, se a pessoa faz pelo desktop, dá para ela não precisa baixar, né? No próprio material explicativo, você pode mandar as orientações, exatamente. O que está correndo tudo bem, eles têm preferido, inclusive. A Malu colocou aqui também outro aplicativo, o Airbnb, que não precisa baixar. Eu nunca testei atendimento por ele, mas eu já fiz uma videoconferência e ele corresponde às expectativas também, Malu. Eu não sei se você faz por ele, mas eu também já fiz uma reunião e deu tudo certo. Mas é importante também essa história da escolha da plataforma, né? Você entender com seu paciente se tudo bem para ele, se ele prefere outro meio ou se é um meio conveniente para ele, não tem problema nenhum, né? Você faz alguns atendimentos pelo WhatsApp ou pelo Zoom, fica realmente a seu critério e a critério do paciente, né? E aí, nesse primeiro atendimento, gente, eu sempre gosto de propor algo que tem me ajudado muito para vincular esses pacientes, principalmente na primeira semana de atendimento. Eu trabalho muito com o diário alimentar, né? É uma das primeiras coisas que geralmente eu proponho, das primeiras ferramentas que eu proponho para as minhas pacientes. E aí eu percebi que online a coisa estava mais complicada, né, de fazer. E aí as meninas estão falando aqui, a Tânia, Google Meet, tem chat, isso. Eu adoro o Google Meet, a maioria dos atendimentos eu faço por ele. A Malu dá 4 opções de plataformas, ótimo, porque aí deixa o paciente bem à vontade, né, Malu?
Jame, você fala para o paciente trazer seu lencinho. Lencinho, gente, de... Eu entendi, certo? Ou lanchinho? Lencinho, né? Se for lencinho, eu tenho aqui no meu espaço de atendimento, depois no final eu posso mostrar aqui pra vocês, eu tenho uma caixinha de lenços, né? E aí eu sempre, durante o atendimento, se eu percebo que vai ser necessário, eu sempre falo, olha, eu tenho aqui uma caixinha de lenço ao seu dispor, se você tiver aí na sua casa, deixe pertinho lencinho caso ela chore, pronto. Nesse parágrafo que eu comentei, que eu mando nesse material do que eu fiz no Canva, né? Eu coloco que o meu espaço ele tá preparado para receber você. Então tem um café, tem uma água, tem um lencinho. É uma forma delicada, né? De pedir para que a pessoa prepare o ambiente ali para ela também. E tem dado certo com as minhas pacientes. Inclusive, elas falam, eu gostei da sua ideia de deixar um café perto, um chá, uma água. Então, é uma coisa que você pode fazer nesse primeiro parágrafozinho do material que você envia para ela. De uma forma mais divertida, amigável, né? Falar como é que o seu ambiente está preparado e dar essa ideia para ela também. De uma forma mais criativa, né? Mas voltando aí para essa primeira semana, pós o primeiro atendimento, né? Para que o paciente ele tenha ali essa conversa comigo, principalmente para eu entender como é a rotina alimentar dele. Eu tenho um pedido para os pacientes, para as pacientes me mandarem fotos, né, das refeições. É uma forma de eu conseguir entender como é que funciona a rotina alimentar. Porque o que é que eu percebia? Que eles não tinham muita noção de porção, então assim, de quantidade realmente na hora de relatar. E que sempre depois do primeiro atendimento, pro próximo, a coisa ficava meio solta, sabe? Assim, quando eu ia no segundo atendimento, parecia que o trabalho que eu tinha tido no primeiro, ele meio que se perdia, sabe? Porque era como se fosse um atendimento novo, principalmente nesse ambiente online. Então, o que eu comecei a fazer? Eu proponho sempre na primeira semana pós-atendimento, é uma semana que eu invisto mais energia, digamos assim, naquele paciente. Então, eu peço para que eles me mandem fotos e eu comento uma vez por dia aquelas fotos das refeições que eles me mandaram. E depois de uma semana eu percebi, gente, que eu consigo ter mais relação com aquele paciente, sabe? Especificamente nessa primeira semana depois do primeiro atendimento. Então isso é algo que eu adotei, claro, para aquelas pessoas que, né, que se dispõem, quando o paciente não quer, ele não quer. Eu não me imponho isso, né? Mas eu peço para que ele me mostre como é a primeira semana aí, pós a primeira consulta, de alimentação. Então, elas me mandam foto, né, via WhatsApp mesmo, como eu me comunico com os meus pacientes. Então, me mandam foto das refeições. E aí diariamente, eu faço um comentário. Não precisa ser um texto, não é uma análise daquela refeição, mas é só agradecendo por ter mandado a foto. Então, se uma paciente me manda uma foto do almoço, então eu falo um pouquinho sobre os grupos alimentares, de acordo com a sua abordagem, de acordo com aquele paciente, com as coisas que você for percebendo. Mas essa primeira semana pós primeira consulta de um paciente, ela é super importante. Porque se você deixa a Deus dará, as chances dele não retornar para o seu consultório, né, se você não mantém aí um contato, são bem maiores. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho tido aqui. A Malu colocou, o que percebo é que meus pacientes estão esperando o fim da quarentena porque não se sentem à vontade em falar porque os familiares estão no entorno. Isso aí, Malu, é uma coisa que 2 pacientes já me trouxeram também. E a gente até mudou o horário, né? Fez um pouquinho mais cedo, tentou encaixar dentro da dinâmica familiar dela. Mas nesse material também que eu mando, né, antes da consulta, eu sempre peço para que você, se puder, claro, né, ir para um lugar um pouco mais afastado, justamente por isso, por conta desse receio, desse medo que outra pessoa escute ou que outra pessoa interfira. Mas aí é até legal você perguntar para os seus pacientes como é que está sendo isso para eles, né? Se a dinâmica familiar permite das pessoas que estão com você em casa, e aí de repente achar um horário que seja mais viável, que seja mais tranquilo para encaixar esse horário da consulta.
Também peço as fotos, isso é fantástico, pois estabelecemos um vínculo importante. Ó, outra pessoa aí dando a experiência do diário alimentar, né, por fotos. E aí, gente, isso é até legal, porque, Jamília, eu não quero saber de quantidades, eu quero saber, sei lá, de sintomas, porque eu atendi uma pessoa que provavelmente tem uma intolerância alimentar. E aí, isso é legal também para você analisar, né? Para você beber uma aguinha, gente, peraí. Ai, falo demais. Para você analisar se aquele paciente sentiu algum sintoma depois de uma determinada comida, de uma determinada preparação, e faz com que o seu paciente preste mais atenção no que ele come, né? No que ele está comendo, na rotina alimentar dele. Isso tem funcionado melhor para mim como parâmetro, por exemplo, do que o recordatório 24 horas, né? Do que um inquérito de investigação alimentar, digamos assim. Porque eu consegui tirar mais um protocolo da minha primeira consulta, então eu tenho mais tempo e mais espaço para conversar com o paciente e eu consigo ter um parâmetro mais fidedigno. Por quê? Porque ele vai me passando diariamente. A Verônica perguntou se apenas de uma refeição. Não, eu peço de todas as refeições, né? De todas as refeições que ele fizer. Se ele fizer 4, ele me manda das 4, né? Se ele fizer 6, ele me manda das 6. E isso é uma coisa que eu não imponho. De novo, né, gente? Quando você utiliza esses recursos, tem que ser bom para o seu paciente. Então, eu peço para que, eu só mandei hoje do almoço. Ótimo, você mandou do almoço. Amanhã você me manda de todas as refeições que você fizer. Oi, você acha que a maior dificuldade das pessoas é preparar os alimentos e não saber quais alimentos preparar? Depende, né? Tem gente que tem mais dificuldade nessa parte da preparação, tem outras pessoas que tem mais no como e tem outras pessoas que tem mais dificuldade no que preparar, por exemplo, né? Perceber essas dificuldades do paciente é uma coisa também que é importante para nós, né? Então, assim, como eu posso ajudar o paciente? Qual é a prioridade do paciente ali naquele acompanhamento nutricional? Então, tudo isso eu deixo para perguntar também nessa primeira consulta. O que você recomenda para quem quer começar a atender agora no meio da pandemia e não tem pacientes ainda? Gente, trabalhar suas redes sociais, né? Suas redes sociais, indicação, conteúdo. Por mais que você ainda não tenha paciente, se você começar a fazer isso agora, eu garanto que você consegue atrair mais rápido e é uma das formas que você tem agora para fazer, para chamar, para atrair paciente. Então, faz conteúdo, pede para as pessoas compartilharem, para os amigos, para os familiares. A Cintia até fez uma live aqui sobre isso, né, que eu comentei. Não ter vergonha, não ter medo, pedir mesmo. Olha, compartilha o meu conteúdo, né, para uma amiga sua, um amigo seu, um familiar, porque aí às vezes tem uma pessoa no Instagram dessa pessoa que vê o seu conteúdo, acaba seguindo você e acaba pedindo informação do seu atendimento, né? É uma forma de você começar a conseguir atrair esse público para a sua rede social e aí ter a oportunidade de divulgar o seu trabalho. Acho que eu respondi, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aí, gente. Mas eu tenho feito muito isso e eu tive um resultado bem legal mesmo, bem positivo na segunda consulta, né? Quando os pacientes retornam. Geralmente, os pacientes retornam ao meu consultório em torno de 15 dias depois do primeiro atendimento, né? E aí eu tenho percebido que isso melhora muito a segurança que o paciente tem em mim. Ele percebe que eu estou interessada na alimentação dele, eu estou interessada nele, eu cuido dele. Então, dentro aí desses processos também de consultório, eu sempre estabeleço alguns horários para responder e para entrar em contato com esses pacientes. E aí, quando você vai responder dúvidas, quando você vai entrar em contato, gente, pega as anotações que você fez da primeira consulta. Às vezes o paciente ele solta algo que pode parecer besteira se você não estiver atenta, se você não estiver ouvindo. Como, por exemplo, semana que vem
eu vou fazer uma entrevista de emprego. E vai ser uma entrevista de emprego importante para mim. Eu anoto, entrevista de emprego semana que vem. Um dia depois da entrevista de emprego, né, eu entro em contato com esse paciente. Geralmente eu mando áudio, se o paciente me permitir, né, se não for invasivo para ele, mas eu mando áudio. E aí eu pergunto como ele está, como é que tem sido, como é que estão as metas. Então eu relembro as metas que a gente acordou nas consultas. E aí eu pergunto, você me relatou semana passada que você ia ter uma entrevista de emprego, eu espero que tenha sido tudo bem. Essas pequenas coisas que o paciente vai soltando para você, e aí você pergunta depois, porque demonstra interesse também. Aí isso vai ajudando que o paciente confie mais em você. Eu já tive vários relatos de pessoas que disseram, nossa, você lembrou da minha festa de formatura, você lembrou do aniversário do meu esposo, você lembrou da minha entrevista de emprego. São coisas que o paciente solta e que se você não tiver com escuta ativa, se você não treinar isso, você não percebe, acaba passando despercebido e você não envolve o paciente, né? Você não vai criando essa relação segura, essa relação de confiança entre profissional e paciente. A Malu perguntou, esta consulta é um retorno gratuito incluído no valor da primeira consulta ou é cobrada como uma consulta de retorno? Gente, nos meus atendimentos, retorno foi uma palavra que eu aboli, né? Assim, eu sempre falo quando o paciente retornar ao consultório de voltar, né? Mas não de retorno. Por quê? Porque eu não sei com vocês, mas os pacientes, né, que geralmente vão procurar um nutricionista, porque como é que eles acham que vai ser? Que você vai fazer uma primeira consulta e que depois de 30 dias ele vai ter um retorno com você, em que ele vai sentar na sua frente e você vai só perguntar sobre a dieta que você passou, o plano alimentar, o planejamento alimentar que você passou na primeira vez, né? E uma coisa que eu também aprendi muito com a Cintia é não ser nutricionista de uma consulta só. Então, eu aboli essa palavra retorno. Hoje em dia, nos primeiros atendimentos, né, a forma como eu faço, eu incluo o valor de 2 consultas, né? E quando eu vou falar do investimento, eu sempre deixo claro que esse investimento inicial, ele cobre 2 consultas, mas eu nem falo retorno para já ir educando esses pacientes. Por quê? Porque uma segunda consulta de um paciente para mim tem o mesmo tempo que teve a primeira. Não é só para dar check no que ele fez ou no que ele não fez, entendeu? Então eu deixo claro isso na minha comunicação com o paciente. Justamente para que ele entenda que quando ele retornar ao consultório, quando ele for pela segunda vez, não vai ser um número menor de horas, ele vai ter a mesma atenção, o mesmo envolvimento, a mesma disposição, inclusive de tempo, de horário, de energia que ele teve na primeira vez. Então, eu incluo, né, quando nos pacientes de primeira vez, na primeira consulta, eu incluo o valor de 2 consultas. E aí ele já paga, porque eu também dou uma opção de parcelamento, né? E aí depois eu tenho programas com uma sessão, 2, 3, né? E diferentes formas de pagamento à medida que ele for fechando essas sessões por programa, Malu. A Renata colocou, normalmente no final da consulta eu já anoto na minha agenda o dia que vou mandar mensagem para ele e já coloco alguma observação para eu lembrar o que ele falou. Faz diferença, exatamente, eu também faço isso. Dentro da minha agenda, gente, eu uso planner, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu uso e eu vou colocando post-its e vou marcando no calendário, ó, os dias que eu preciso mandar a mensagem para ele. Então, eu já no meu calendário, eu já planejo e eu já anoto os dias que eu vou mandar a mensagem para esse paciente. E eu faço exatamente como a Rê, né? Eu anoto coisas que ele falou importante. Por exemplo, você atende uma pessoa que vai fazer uma prova de concurso, ou uma prova de vestibular, enfim, que vai passar por um momento importante. E aí é legal você perguntar, né? Como é que foi esse momento? Eu espero que tenha sido tudo bem, ou eu desejo boa sorte, se for uma prova de vestibular, por exemplo. Então, pega essas pequenas coisinhas que o paciente vai te dando nessa conversa e, repito, a primeira consulta é muito, muito importante para você fazer isso e vai te dar muito material para depois. Então, fica atento
Por isso que eu gosto de deixar as perguntas mais fechadas para esse questionário pré-consulta, né, que eu faço no Google Forms. Quantos dias após a primeira consulta e depois que o paciente começa a andar sozinho, qual o tempo de uma consulta para outra? Gente, eu acho que isso também não tem tanta regra assim, né? As minhas pacientes, hoje em dia, a forma como eu atendo e etc., os programas que eu tenho estabelecidos, né? Eles sempre passam comigo, eles sempre retornam ao consultório em torno de 15 dias, né? Ou semanal ou quinzenal. Desde eu comecei a atender, não comecei a atender desse jeito, né? Mas já faz um tempo que o consultório funciona assim, os meus atendimentos funcionam assim. E aí eu sempre gosto de deixar também isso muito a cargo do paciente. Eu dou a minha recomendação, né? Mas eu deixo isso para que ele opte, para que ele escolha. Mas geralmente as pessoas que demoram mais tempo para voltar, no meio do acompanhamento, elas sempre falam: eu pensei melhor, eu acho que realmente esse acompanhamento com mais de perto vai melhorar e tal, vai ser melhor para mim. Oi, Jami, você mudou o valor da sua consulta por ser online, o retorno é cobrado? Carol, eu não mudei o valor da minha consulta online, eu adicionei novas formas de pagamento, né? Então, eu não trabalhava com cartão de crédito, com parcelamento, aliás, e eu passei a trabalhar com parcelamento, principalmente quando eu fecho programas de atendimento. Então, eu tenho pacientes que passam comigo semanalmente. E aí elas têm valor de consulta diferenciado e elas têm mais formas de pagamento diferenciadas também. E o retorno, eu não trabalho com essa palavrinha retorno, né? Eu já, há muito tempo, eu sempre falo ao paciente, quando você retornar ao meu consultório, vai ser uma consulta, vai ser um novo atendimento. Por quê? Porque eu não trabalho com essa coisa do retorno de 30 minutos, por exemplo, só pra gente avaliar ali se o paciente cumpriu ou não o plano alimentar, que é o que muitas vezes eles acham que vai acontecer. Mas como a cada atendimento eu trabalho novas ferramentas, né? A gente refaz e analisa as metas, monitora, etc. Eu não falo nem essa palavrinha retorno, sabe? Mas sempre na primeira consulta eu já incluo o valor da segunda, né, que é feita com 15 dias após a primeira. Então, eu já tenho esse valor aí fixo, digamos assim, né? E eu falo isso para o paciente. Lá na última parte das informações, eu digo para ele que o investimento que ele vai fazer, né, vai cobrir aí 2 consultas, que são feitas dentro de 15 dias. Ficou claro isso? Se não, me fala. A Elaine me perguntou a mesma coisa. Atualmente eu marco com 15 dias, tá? Depois do primeiro atendimento. Quanto tempo você deixou para a primeira consulta? A minha consulta hoje, primeira, ela dura em torno de 1 hora e 15. Eu não consigo terminar antes disso, gente. Eu separo esse período já na minha agenda também. Eu informo ao paciente esse tempo de atendimento, porque essa primeira consulta, ela é tudo para mim, né? Principalmente por esse estabelecimento de vínculo. Ela vai dizer muita coisa do acompanhamento, é onde eu vou saber como é que o paciente se relaciona com a comida, como é que ele prefere. Então, é um paciente que eu vou ter que acompanhar realmente mais de perto, que eu vou ter que mandar mensagens de forma mais constante ou não. Ele é um paciente que prefere e-mail e não prefere WhatsApp. Enfim, é nesse momento aí que eu estou conhecendo e estabelecendo vínculo com o meu paciente que eu vou fidelizá-lo comigo. Aqueles pacientes que após o atendimento ficam enviando perguntas, mudanças, dúvidas, como fazer isso, já não seriam retornos? Então, eu estabeleço também, né, um contrato com esse paciente, né? De contrato, né? Não de contrato a gente fala muito aqui no Kiwi Lab. Mas o combinado não sai caro. Então, eu já combino os horários que eles vão me ter ali para tirarem dúvidas, que eu vou responder. Geralmente, eu faço isso uma vez por dia no meu WhatsApp. Então, eu sempre falo para ele, olha, eu uma vez por dia atualizo. Então, pode ser que na hora que você pergunte, eu não responda, mas sempre uma vez por dia, eu tenho cuidado de dar um check no meu WhatsApp e responder as mensagens, né? Aí você pode ir descobrindo como é que essa dinâmica é melhor para você.
Quanto ao teor das dúvidas, né, é legal você também diferenciar isso. É um assunto que você vai ficar ali mandando áudios? Não, você precisa discutir isso na consulta. E aí é legal você dizer isso para o paciente: olha, anota isso para você não esquecer e eu vou fazer o mesmo para que a gente trabalhe essa sua dúvida ou essa sua questão no nosso próximo atendimento, né? Então você delimita um espaço, mas você fala para ele que não é simplesmente porque você está ignorando, mas porque o momento de vocês trabalharem aquilo vai ser na próxima consulta, no próximo atendimento. A reusa o calendário do Google, Malu. Ok, mas isso para mim hoje fica complicado porque minha primeira consulta dura 2h30, as consultas de retorno 1 hora. Sim, isso aí, Malu, pode ir de acordo com os seus atendimentos, né? Por exemplo, tem pessoas que espaçam, que preferem espaçar mais, vai muito também da forma como você trabalha. Então, se você achar que é mais válido nesse primeiro momento incluir aí o valor do retorno, né? E você deixar claro para o paciente que você já está incluindo aí nesse valor que você passa da primeira consulta, o valor que ele está pagando, né? E aí você explica para ele que a sua primeira consulta dura em torno de 2 horas, a segunda consulta vai durar em torno de 1 hora. Você deixar o paciente ciente, né, de como é que vão ser os seus atendimentos. Na segunda consulta você apresenta o plano. Na segunda não cobra porque foi incluso na primeira, certo? Isso. No valor de investimento da primeira consulta, eu já incluo a segunda, né? Por quê? Porque a forma como eu trabalho hoje, gente, ela é muito pautada em programas, né? Ela tem um acompanhamento. Eu faço um plano de tratamento para esses pacientes. Então, acaba que eu consigo estruturar, né? Pelo menos o esqueleto, digamos assim, de acordo com as demandas que essas pacientes me trazem e que eu vou percebendo na primeira consulta, entendeu? A Ale perguntou: Jean, se a paciente não responde seus questionamentos, tipo, como você está? Alguma dúvida do plano alimentar? Digo após a consulta. Ale, isso já aconteceu também. A gente tem até uma aula sobre isso no meu consultório de sucesso, o que fazer com esses pacientes, né? E aí eu sempre gosto de... É óbvio que você não vai ficar insistindo, né? Ou você percebe que o paciente nunca responde. Mas você perguntar para ele também se, por exemplo, aquele e-mail... Eu tinha uma paciente que nunca respondia o WhatsApp. E aí eu perguntei para ela se a melhor forma que eu tinha de conversar com ela entre os atendimentos, saber como ela estava, era pelo WhatsApp. E ela falou: olha, eu prefiro o Telegram porque o meu WhatsApp eu uso para trabalho. Então eu acabo entrando e não respondendo. Aí a gente foi pelo Telegram. Eu já tive outra paciente que falou: olha, eu prefiro me comunicar com você por e-mail. É como eu vou responder melhor, é como funciona para mim. Aí eu passei a me comunicar com ela entre os atendimentos por e-mail. Então é legal também você perguntar ao seu paciente, se tudo bem você se comunicar com ele dessa forma. Olha, eu quero acompanhar você mesmo nos dias que a gente não se encontrar. Então, de vez em quando, eu vou te mandar mensagens para saber como é que você tá, para saber como é que tá indo o seu plano alimentar. Você prefere que eu faça isso pelo WhatsApp, por e-mail, ou de que forma? Né? Eu tenho uma paciente que eu ligo, então eu já separo também um momento para isso na minha agenda. A Rê colocou. Outra coisa que eu faço e que eu passo alguma receita ou link de vídeo, eu falo que se ele fizer, me mandar foto, porque adoro ver que ele está inovando e testando. Eles curtem e compartilham. Exatamente. Eu também percebo isso. Eles gostam de compartilhar, principalmente quando eu dou uma devolutiva, né? Então eu vou construindo essa relação muito pautada nisso também, no cuidado que eu tenho com ele, não só quando eu estou na frente dele. Quanto tempo dura a sua consulta? Quantas em média dá para atender por dia? Gente, isso também varia muito, né? Principalmente porque hoje a minha rotina de trabalho, ela é dividida, né? Então eu tenho uma jornada de produção de conteúdo, enfim, dentro do Kiwi, e eu tenho uma jornada também dentro do consultório. Então isso vai muito de dias, né? Dentro do meu planejamento, da minha rotina, da minha produtividade, eu separo dias de atendimento e blocos de tempo, né? Então é interessante você entender aí. Geralmente a minha consulta dura isso, né? Os atendimentos duram em torno de 1h15, por aí. A Carol colocou: abolendo essa palavra retorno agora também.
Carol, assim, pra mim, pra forma como eu atendo, funcionou muito bem, né? Os pacientes, eles agora, elas já entendem isso e eu faço questão de deixar isso muito claro, né? Ele não tá só... Principalmente porque o retorno, né? Essa palavrinha retorno, quando a gente fala de nutricionista, ela vem atrelada a isso. Eu vou voltar só pra dizer se eu fiz ou se eu não fiz a dieta. E muitas vezes eles não voltam justamente porque eles acham que o retorno vai ser um espaço só pra isso, né? Então é importante você deixar claro que não. Quantos pacientes você atende por dia? Como eu falei, Priscila, eu não atendo todos os dias, né, por conta da minha rotina, da minha jornada. Então, eu tenho dias certos de atendimento, blocos de atendimento. E aí, eu sempre separo dentro da minha agenda uns 10 minutinhos entre um paciente e outro, para eu anotar algumas coisas, dar uma respirada, zerar a cabeça de um paciente para entrar em outro. E eu atendo também no sábado. Então, acaba que isso me tira um pouco. Eu não atendo todos os dias da semana, mas eu atendo aos sábados também. Então, o número de pacientes que eu atendo por dia varia realmente, né? Culturalmente, os pacientes já entendem que é uma consulta e um retorno, quebrar paradigmas ovais. Exatamente. No form do Canva, você envia e coloca as perguntas mais abertas. Não, o Google Forms, ele é um questionário que eu envio perguntas fechadas, né? Então, pesquisa de sinais e sintomas, preferência, se ele já foi para outros profissionais ou não. Eu faço esse questionário pré-consulta com perguntas fechadas, que ele vai só dizer sim ou não, ou dizer o quê, né? E aí as perguntas mais abertas, que eu tenho a oportunidade justamente para criar melhor esse vínculo, eu faço na hora da consulta, tá bom? E o formulário e o material do Canva, esse gráficozinho, esse infográfico que eu faço, essa arte, é para dizer como é que vai funcionar a consulta, que eu sempre envio antes, tá? Isso, a Malu fala consulta de acompanhamento. Boa, Malu. Gente, a live vai já acabar, porque tá dando 1 hora, mas se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, mandem por direct, tá? Eu falei sobre tudo aqui que eu tinha colocado para vocês, mas basicamente isso. Eu utilizo muito para estabelecer esse vínculo, momentos que são super importantes. A hora da primeira consulta, quando você vai conhecer esse paciente, né, para fechar aqui a nossa live, na hora que você vai conhecer esse paciente, o espaço entre as primeiras e as outras consultas, né? Então, entre as consultas de acompanhamento, como a Malu falou, e eu utilizo esse espaço para ir conversando e para sabendo como é que está o meu paciente. Isso me ajuda muito no decorrer do acompanhamento, certo? E aí coloquem aí as dúvidas que vocês ainda têm sobre isso, sobre estabelecer vínculo. E lembrem disso, gente, que você precisa cuidar desse vínculo ao longo do acompanhamento. Você não estabelece um vínculo de cara em uma consulta só, você precisa ir cuidando, cativando esse paciente, tá? Tem 1 minuto só aqui. Dá uma sensação para o paciente que ele não está só, exatamente. Meu Instagram, gente, é @anutridelas. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui no direct do Kiwi que eu respondo, tá certo? E super obrigada por ficarem aqui comigo. É uma missão difícil, né? Entrar no lugar da Cíntia, mas acho que deu tudo certo. É um prazer falar sempre com vocês e continuem com a gente aqui no Kiwi, tá bom? Um beijo, boa quarta aí pra vocês e contem o que vocês acharam da live aí por direct, tá bom? Se ficou alguma dúvida, mandem também. Um beijo, gente!